Na aula de hoje você vai aprender a como dominar o plano sagital na musculação para elevar o seu nível de orientação para com seu aluno. Primeiro de tudo, o que é o plano sagital? O plano sagital é basicamente uma linha imaginária vertical, ou seja, apresenta esse sentido de cima para baixo ou de baixo para cima. E esse plano ele passa dentro do corpo humano de forma antero-posterior, ou seja, de frente para trás ou de trás para frente. E esse plano ele vai dividir o corpo humano em duas metades ou dois lados, lado esquerdo e lado direito. E esse plano ele também pode ser chamado de antero-posterior, mas comumente, de forma geral, ele é chamado de plano sagital. E os movimentos que acontecem nesse plano, eles acontecem para frente e para trás, para frente e para trás, ou seja, sempre quando você for avaliar o seu aluno, o movimento acontece para frente ou para trás, é classificado como um movimento do plano sagital. E os movimentos do plano sagital acontecem em torno desse eixo. É um eixo que atravessa o corpo humano de um lado para o outro. E esse eixo é chamado de eixo lateral ou eixo transversal. Esse é o eixo inerente do plano sagital. E quais são os movimentos que acontecem no plano sagital? O primeiro movimento que vocês vão conhecer, que é inerente do plano sagital, é a flexão. Mas o que é uma flexão? A flexão acontece quando uma articulação, ou seja, uma junta, se dobra no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital. Ou seja, o plano sagital está aqui, atravessando o corpo humano, bem nessa parte medial do corpo, bem no centro do corpo. Esse plano imaginário está aqui e a articulação se dobra no mesmo sentido e paralelamente, ou seja, lado a lado ao plano sagital. Quando isso acontece, é um movimento caracterizado como uma flexão. E por via de regra, todo movimento ele deve ser analisado levando em consideração a posição anatômica de referência. Aquela posição que você estudou lá na sua faculdade, aquele boneco anatômico, você vai analisar o seu aluno levando em consideração a posição anatômica. Então, corpo na posição anatômica, quando a articulação se dobra no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital, é caracterizado como uma flexão. Então, flexão da cabeça do pescoço, cabeça e pescoço na posição anatômica, a articulação se dobra no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital, então é uma flexão. O segundo movimento é a flexão da articulação do ombro. Ombro na posição anatômica, flexão do ombro, a articulação se dobrou no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital. Então, esse movimento é caracterizado como uma flexão da articulação do ombro. E o eixo que realiza esse movimento é o eixo lateral. Esse é o eixo que realiza os movimentos no plano sagital. O próximo movimento é a flexão de cotovelo. Movimento onde a articulação do cotovelo se encontra na posição anatômica, ela vai se dobrar no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital. Ou seja, o antebraço ele se encontra no mesmo sentido e paralelo ao plano sagital. Ele não se encontra nessa posição, tá? É muito comum a gente ver isso, mas vocês já orientam. Plano sagital, na frente do corpo e lado a lado a esse plano. Essa orientação recomendada. Flexão dos punhos. Punho na posição anatômica. Flexão. A articulação se dobra no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital. Então, essa é a flexão dos punhos. Flexão dos dedos das mãos. Dedos na posição anatômica. Flexão dos dedos. Esse é o movimento de flexão dos dedos, sempre levando em consideração a
posição anatômica, palma da mão para frente, flexão dos dedos. Flexão da coluna torácica. Coluna torácica, como vemos aqui na primeira imagem, na posição anatômica. Flexão da coluna, ou seja, a coluna torácica se descola do chão e esse movimento acontece no mesmo sentido e paralelamente ao plano sagital. Esse é o movimento de flexão da coluna torácica sobre o eixo látero-lateral. Flexão da coluna lombar. Como vocês podem ver aqui na primeira imagem, coluna lombar na posição anatômica. A flexão vai acontecer quando a pelve se eleva e os joelhos se aproximam da caixa torácica e o movimento da flexão da coluna lombar aconteceu. A flexão da coluna lombar, ou seja, a dobra da coluna lombar se flexiona sobre o eixo látero-lateral e plano sagital. Esse é o movimento de flexão da coluna, onde a coluna se dobrou aqui, pelve e coluna se descolam do colchão, é um movimento de flexão da coluna lombar. Flexão da articulação do quadril. Muitas pessoas confundem esse movimento com abdominal e infra, mas aqui temos uma flexão da junta do quadril, ok? Abdominal infra é quando a coluna lombar se flexiona e a pelve se desloca do chão. Agora vamos para o segundo movimento que é inerente do plano sagital, que é a extensão. A extensão é basicamente o retorno da flexão para a posição anatômica. Cabeça está flexionada, o retorno para a posição anatômica é uma extensão. Então aí temos um exemplo da extensão do pescoço e da cabeça. Pescoço e cabeça em flexão, o retorno para a posição anatômica é caracterizado como uma extensão do pescoço e da cabeça. Extensão dos ombros. Ombros em flexão, quando esses ombros retornam para a posição anatômica, temos uma extensão da articulação do ombro sobre o eixo látero-lateral. Extensão do cotovelo. Cotovelos flexionados, o retorno para a posição anatômica é caracterizado como uma extensão do cotovelo. Extensão dos punhos. Punhos em flexão, o retorno para a posição anatômica é caracterizado como uma extensão dos punhos. Extensão dos dedos. Dedos flexionados, o retorno é a extensão dos dedos, movimento que acontece também sobre o eixo látero-lateral, que é o eixo inerente do plano sagital. Extensão da coluna torácica. Coluna torácica em flexão curvada, o retorno é chamado de extensão da coluna torácica. Flexão da coluna lombar. Coluna lombar flexionada, como no abdominal infra, ou aí como no exercício extensão de coluna lombar flexionada, o retorno para a posição anatômica é chamado de extensão da coluna lombar. Extensão do quadril. Quadril está flexionado, na posição inicial, ambos os quadris estão flexionados. Na fase concêntrica, ela vai fazer uma extensão da articulação do quadril, ou seja, o quadril vem para a posição anatômica. Então, aqui temos uma extensão da articulação do quadril. Próximo movimento, extensão dos joelhos. Joelho flexionado, aqui temos o joelho flexionado na posição inicial. Quando esses joelhos são estendidos, eles esticam e retornam para a posição inicial, temos a extensão da articulação do joelho. Extensão dos dedos dos pés. Dedos dos pés flexionados. O retorno para a posição anatômica é a extensão dos dedos dos pés. E o próximo movimento, que é característico também do plano sagital, é a hiperextensão. O que é que significa os movimentos de hiperextensão? A hiperextensão é basicamente uma extensão excessiva, ou seja, quando essa extensão passa da posição anatômica, aí temos uma hiperextensão. Como vocês podem ver aqui na imagem, cabeça em flexão, retorno, extensão, quando ultrapassa da posição anatômica, hiperextensão do pescoço. O
Próximo movimento é a hiperextensão dos ombros. Ombros em flexão, retorno para a posição inicial. Extensão, ultrapassou a posição anatômica, hiperextensão dos ombros. Movimento que também acontece sobre o eixo látero-lateral e também acontece no plano sagital, paralelamente ao plano sagital. Hiperextensão dos punhos. Punho em flexão, retorno, extensão, ultrapassou a posição anatômica, hiperextensão dos punhos. Hiperextensão da coluna lombar. Lombar em flexão, lombar em extensão, posição anatômica, lombar em hiperextensão. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter contribuído no crescimento profissional de vocês e que essas informações contribuam na sua prática. E nos vemos na próxima aula.